Bem-vindos ao Neutralizado Politicamente. Aqui você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo, todos os dias. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, vou pedir a vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e fique por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Deixe o seu like, que ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas. Compartilhe e comente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as notícias de hoje. Lula assina MPs para pagar R$ 600 do Bolsa Família e desonerar, os combustíveis. A assinatura das medidas provisórias aconteceu no Planalto e representou o primeiro ato oficial de Lula como novo presidente do país. Petista também assinou decretos sobre armas e sigilos. Vamos ver aqui quais foram as áreas que Lula já assinou decretos aí de imediato para poder revogar ou até mesmo garantir alguns direitos, como é o caso do Bolsa Família. Ele assinou os seguintes decretos, as seguintes MPs na verdade, que as MPs são medidas provisórias que na verdade elas têm uma duração de 60 dias, depois pode ser prorrogado por mais 60, ao total são 120 dias, e depois disso essas medidas provisórias elas são convertidas em lei através de votação no Congresso. Quando essas medidas provisórias, a vigência delas acaba, elas trancam a pauta do Congresso, então o Congresso é obrigado a parar tudo e votar essas medidas provisórias, para transformá-las em leis. Quando o Congresso não vota, elas trancam a pauta e o Congresso não vota mais nada enquanto não votar essas medidas. Então, como primeiras medidas, ele assinou a organização da Presidência da República e dos Ministérios, que tem realmente que ser assinado, até porque houve uma mudança aí na quantidade de ministérios, de 27 que existia no governo anterior passou a ser 37. O pagamento de R$ 600 para as famílias mais pobres, que é a questão do Bolsa Família, que teve inclusive que ser feita uma PEC aí, foi a PEC do Bolsa Família que gerou um grande tormento no mês de dezembro, justamente para ser aprovada, para que pudesse manter esses pagamentos. A prorrogação da desoneração sobre os combustíveis, que também gerou muita polêmica, porque entendia-se que a partir do momento que o imposto a desoneração tinha acabado, o governo ia voltar a cobrar os impostos realmente que eram devidos sobre os combustíveis, e aí os combustíveis, inclusive a gasolina, poderia voltar aí ao patamar de R$ 9, que inclusive no governo anterior chegou ao patamar de R$ 8 e fração, e em alguns lugares quase R$ 9. Lula também assinou nesta ordem alguns decretos, e eu vou ler para vocês. Decreto que muda a política de controle de armas, isso foi um dos carros-chefes do PT, O PT sempre foi um partido, e o próprio Lula, que não defende as armas, pelo contrário, ele até pela vontade deles em si, o cidadão nenhum portava arma, mas é uma forte crítica que eu faço ao PT sobre isso, porque você desarmar o cidadão e deixar a mercê dos marginais também não é correto, e é o que realmente acontece aqui no Brasil, porque se desarma o cidadão de bem, mas não se coloca a segurança pública de qualidade, então isso é um problema. Decreto que restabelece combate ao desarmamento, faz parte também desse decreto aí, ou seja, aquela política de você entregar a sua arma que você tem ilegal em casa e ser indenizado provavelmente vai voltar, e vai dificultar para o cidadão de bem poder ter uma arma dentro de casa, vai ficar mais difícil, porque com o Bolsonaro facilitou muito, e eles vão dificultar muito, porém não vão garantir a segurança do povo. Isso aí também é uma crítica que eu faço. Tirar a arma do cidadão e não garantir a segurança do cidadão não é você ser democrático nem se preocupar com sua nação, é você simplesmente fechar os olhos e deixar o povo à própria sorte. Mas vamos lá. O decreto que restabelece o Fundo Amazônia, que já falei aí para vocês. Revogação do decreto que permitia garimpo em áreas indígenas e de proteção ambiental, corretíssimo. Decreto que garante a inclusão à educação. Decreto que muda as regras para a inclusão da sociedade na definição de políticas públicas. Um despacho que determina a CGU reavaliar no prazo de 30 dias
as decisões que impuseram sigilo sobre informações e documentos da administração pública, despacho que determina aos ministros o encaminhamento de propostas que reiterem do processo de privatização empresas como Petrobras, Correios e EBC, despacho que determina à Secretaria-Geral elaboração de propostas de recriação do programa Procatadores, despacho que determina ao Ministério do Meio Ambiente a elaboração de uma proposta para nova regulamentação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, né? No caso dos combustíveis aqui, a gente já sabe que esses impostos tinham sido zerados, né? E o decreto era por um período específico, né? Como esse decreto acabou agora, no ano passado, na verdade, né? O que se imaginava é que Lula não ia abrir mão, né? Mas, pelo que pensamos aqui, pelo que a gente viu nesse decreto aqui, realmente, né, ele desonerou aí os combustíveis, e a tendência é que o valor do combustível continue nessa média que a gente está pagando hoje, aí, de R$5 até R$6 no máximo, né, na gasolina, tá? Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. E uma das providências aí, um dos decretos que Lula assinou a partir do momento que se tornou presidente, aí tomou posse, foi o seguinte: Lula assina decreto que retoma Fundo Amazônia e outras medidas ambientais, né? O Fundo Amazônia foi criado justamente no governo do próprio Lula, em 2008, né? E foi criado aí para financiar projetos de redução do desmatamento e fiscalização do bioma, né? O fundo está parado desde abril de 2019, quando o presidente Jair Messias Bolsonaro extinguiu colegiados que faziam parte do Fundo Amazônia, né? A assinatura do decreto, que retoma o fundo, ocorreu no Palácio do Planalto, horas depois de Lula ser empossado como 39º presidente do Brasil, né? Em um primeiro conjunto de atos do novo governo, né? E esse Fundo Amazônia, muito importante justamente para a diversidade aí da Amazônia e para a proteção da Amazônia, justamente porque esse fundo é que vai justamente aí, né, amparar as medidas ambientais, né? Esse fundo ele vai servir inclusive para fortalecer aí, né, a fiscalização e o combate, né, ao desmatamento, ao garimpo ilegal que hoje vem assolando, né, a Mata Atlântica, principalmente essa região amazônica, né? A gente percebe aí, isso é claro, né, como dizia o antigo presidente, dá um Google aí, que o desmatamento no período em que ele foi presidente, né, aumentou e muito, não foi pouco, né? As denúncias foram grandes e absurdas, inclusive aí os diretores de vários setores aí que eram responsáveis pelo meio ambiente, muitos foram exonerados, outros pediram exoneração, né, deixaram os cargos, justamente porque sentiam que pela parte do presidente existia aí uma omissão dele em justamente combater essa prática, que é justamente essa depredação, essa destruição aí da Amazônia. Posse de Lula. Bolsonaristas deixam quartel em Brasília durante cerimônia, né? O vídeo que circula nas redes sociais mostra apoiadores de Bolsonaro saindo do local onde estavam acampados desde fim do ano passado, né? Então, segundo algumas informações, né, os bolsonaristas, pelo menos que estavam acampados de frente ali ao quartel do Exército em Brasília, estão se retirando, né? Não se sabe se realmente vão se retirar todos, se é uma pequena parte, né? Mas se sabe que nesse momento que Lula tomou posse, alguns se retiraram. Talvez, muito talvez, né, tenha caído a ficha realmente para esse pessoal, né? E esse pessoal tem enxergado que não tem mais jeito, né? Que não tem mais volta, né? Que será impossível, né, de alguma forma aí realmente reverter essa situação, né? Primeiro eles falavam que ele não ia ser diplomado, aí ele foi diplomado, né? Aí falaram que a partir do momento que foi diplomado ia ser tomado algumas medidas e ele perderia o mandato, não poderia tomar posse, né? E hoje ele acabou tomando posse, né? Então talvez, muito talvez, não acredito eu que seja
Isso é algo que realmente vai refletir com todos os bolsonaristas, mas uma boa parte desses bolsonaristas aí que estavam deixando esse quartel provavelmente enxergaram que a guerra estava perdida, que a batalha também já estava perdida e que eles agora tinham que retornar para suas casas, porque ficar em frente do quartel não ia mais resolver nada, tendo em vista que se as Forças Armadas não agiram para impedir Lula de ser presidente antes, não iriam impedir justamente agora, depois que ele tomou posse, né? Isso fica bem claro. E uma das medidas aí que Lula tomou assim que tomou posse como presidente da República foi justamente reavaliar o sigilo imposto, né, por Bolsonaro, né, a documentos, né, particulares seus, né. Para quem não lembra, Bolsonaro, né, ele instituiu aí um sigilo de 100 anos, né, nos seus documentos pessoais, né, e inclusive isso foi uma promessa de campanha de Lula, né, para os seus apoiadores, que seria a quebra do sigilo de 100 anos de Bolsonaro para expor realmente ao povo brasileiro tudo o que Bolsonaro tinha feito aí durante esses 4 anos, né. A meu ver, perca de tempo, não vejo isso como algo que realmente vai acrescentar nada ao país, nem também vai retirar nada do país, porque a gente já é retirado do brasileiro todo santo dia alguma coisa, né? O brasileiro ele não passa um minuto sem que o Estado brasileiro retire dele algo. Então, perder o tempo, mover a máquina pública toda, né, para conseguir arrumar uma brecha, só para descobrir o que foi que o Bolsonaro fez, né, durante esse período aí de governo dele, para mim é muita perda de tempo, né, e inclusive de energia, pois poderia estar sendo gasto, né, toda essa energia, tudo esse tempo perdido com coisas que realmente são necessárias aí ao país, que o país está almejando mais do que realmente saber o que o Bolsonaro fez de errado, até porque o brasileiro sentiu na pele, né, tudo que Bolsonaro fez de errado. Não tem documento nenhum que vá confortar os corações das famílias que perderam aí os seus familiares durante a pandemia por causa da inércia de Bolsonaro. Então não tem documento que vá fazer isso. Então é pura perda de tempo. Mas como uma promessa de campanha e estão achando que essa promessa de campanha vale a pena, né? Então o presidente, assim que assumiu, né, já assinou aí um decreto já para reavaliar essa medida aí que Bolsonaro tomou, né, de manter um sigilo de 100 anos, né, e está buscando os mecanismos aí legais, jurídicos, para que possam realmente quebrar esse sigilo. Neutralizado politicamente. Aqui a notícia não para. Tomou posse hoje o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, né, uma solenidade muito bonita, inclusive, né, um discurso aí no Congresso Nacional que muitos apontam aí que houve um abismo, né, entre o que se falou no Congresso e o que se falou no Planalto, né, mas vamos passar aí para a parte que realmente importa, né, como uma representação de que o povo brasileiro está fazendo com que o presidente voltasse aí, né, ao cargo, né. Lula recebeu a faixa aí, né, de criança, uma criança que estava representando aí todas as crianças, indígenas, um negro, mulher, um operário, né, pessoa com deficiência, né, e essas pessoas aí, né, segundo o que foi dito aí pela própria mídia, pelo próprio presidente, representavam, né, o povo brasileiro, né, com sua diversidade de cor, né, de raça, né, etnia, né. Aí nós temos também a questão de ser adulto, de ser criança, né, toda uma diversidade que existe realmente, né, na população brasileira, né, e foram essas pessoas aí que entregaram a faixa ao presidente da República. Muito se falava, muito se questionava, né, de quem iria entregar essa faixa ao presidente da República, tendo em vista que o rito normalmente, né, cabe ao presidente que está saindo passar a faixa para o presidente que está assumindo. Porém, neste caso específico, né, como todos sabem, o presidente atual que estava no cargo, né, anteriormente, Jair Messias Bolsonaro, viajou para a Flórida, né, e inclusive o mesmo já tinha sinalizado que não passaria a faixa para Lula e realmente cumpriu com sua palavra, né. No entanto,
Não houve uma pessoa específica para entregar a faixa, mas sim representantes de vários organismos, que a gente pode dizer assim, dentro da sociedade brasileira, que entregaram a faixa para Lula hoje, dia 1º de dezembro de 1º de janeiro de 2023. Bom, gente, muito se falou sobre a faixa presidencial, muito se falou sobre essa faixa presidencial, inclusive foi uma polêmica muito grande, a faixa presidencial, justamente porque Bolsonaro não passou a faixa para Lula, como ele mesmo tinha dito, E aí vem uma matéria que fala assim, Lula escolhe modelo de faixa presidencial diferente da usada por Bolsonaro, E aí a gente percebe na matéria que fala o seguinte, que a faixa presidencial que Lula escolheu, para tomar posse hoje, foi justamente a faixa que ele utilizou, antes de deixar o poder em 2010, Ou seja, um modelo totalmente diferente daquela que Bolsonaro utilizou, A faixa usada por Lula tem um brasão bordado com fios de ouro, uma referência às armas nacionais do Brasil. A faixa presidencial já sofreu muitas variações, A faixa presidencial não é única, Ela tem várias versões diferentes. A versão anterior, carregada por Bolsonaro, trazia cores mais fortes e o brasão era mais largo, de acordo com assessores de Lula. O presidente preferiu usar a versão já utilizada por ele em outros mandatos. Realmente, a gente percebe que existe uma diferença realmente dessas faixas presidenciais, mas a gente vê uma coisa nisso tudo, justamente a simplicidade, que a faixa que Lula realmente está usando hoje, que foi a faixa que ele usou no outro mandato, é uma faixa bem mais simples, se comparada a que Bolsonaro utilizou quando tomou posse como presidente. Bom, gente, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, comenta no vídeo aí o que é que você achou do vídeo e compartilha esse vídeo aí, compartilhe porque esse vídeo tem muita informação legal e você pode passar para frente, beleza? Então não se esqueça mesmo, inscreva-se no canal, deixa aí o seu like, comenta, e compartilhe o vídeo, certo? E até amanhã.